Olá, bem-vinda, bem-vindo. Meu nome é Laura Dias, eu sou terapeuta integrativa. E eu tô gravando esse vídeo para contar um pouquinho quem eu sou, um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da minha história, e falar com você a respeito do trabalho que eu ofereço e como ele pode ser útil para você, como ele funciona, o que é. Muita gente ainda nem sabe o que é. Então, nesse vídeo eu vou fazer uma apresentação. Nos próximos que eu for gravando e disponibilizando, eu vou escolher algumas técnicas e falar delas. Eu vou escolher alguns estudos de caso e apresentar. Será uma série de vídeos onde a explicação do que é o trabalho, como ele pode ajudar você e como ele ajudou algumas pessoas para que você tenha uma clareza do que significa fazer esse trabalho. Nessa série de vídeos a gente vai tratar sobre isso tudo para que fique mais claro e você identifique onde o processo é útil para você, como ele vai atuar na sua vida e o que mais é possível, certo? Então vamos lá. Eu sou terapeuta integrativa há cerca de 10 anos. Antes disso, eu me formei no curso de rádio e televisão, então eu sou formada em comunicação social, habilitação rádio e televisão, que é um curso universitário bastante técnico, bastante teórico, são 2 anos de teoria na área da comunicação e 2 anos de teoria e prática em equipamentos da radiodifusão. A gente tem que estudar nessa graduação como que se dá a telecomunicação. Então, são equipamentos, como é que é a comunicação via satélite, como que é a transmissão de dados via internet. Foi um curso muito interessante, porém eu não atuei na área como profissional. Eu acabei, depois dessa graduação, me especializando como fotógrafa. Fiz alguns anos de trabalho seguidos nessa área, mais cursos nessa área, cheguei a fazer um mestrado, cheguei a dar aula em universidade. E nessa altura da minha vida, eu tive 2 filhos, um bem próximo do outro. Eles têm 1 ano e 2 meses de diferença. E nesse período, eu precisei parar a minha atividade profissional para para conseguir me dedicar da maneira correta para essas 2 pessoas que eu coloquei no mundo. A estrutura em volta não favorecia muito que eu voltasse rapidamente para o meu trabalho. Eu dei uma pausa, a minha proposta era dar uma pausa de 2 anos e meio, 3 anos, até eles terem condições de já frequentar uma escolinha e ter um pouco mais de liberdade de horário para eu me dedicar para o meu trabalho. Nessa época, a minha intenção era abrir um estúdio de retrato de família, era continuar trabalhando como professora universitária na área da fotografia. Porém, essa pausa que foi dada abriu espaço, abriu o caminho na minha vida para uma reflexão do que realmente eu gostava de fazer, o que realmente eu queria. E eu adorava fotografia, eu gostava muito do que eu fazia, mas eu ainda não tinha achado aquele fator eureka que todo mundo diz que quando você ama o que você faz, o trabalho não é trabalho, é diversão, é quase uma mistura. E eu falava, não é possível, eu não achei isso, eu gosto muito de fotografia, mas não é isso para mim. Então, eu continuei na minha busca. E eu fui fazendo alguns cursos, não com a intenção de mudar, com a intenção consciente de mudar de área, mas sim por interesse. O tempo que tinha livre nesse período em que os meus filhos eram muito bebês, o tempo que eu tinha livre, eu me dedicava a ler alguma coisa que eu gostava, eu me dedicava a estudar alguma coisa que eu gostava. E nesses estudos eu fiz curso de Reiki, nível 1, nível 2, nível 3, cursos de PNL, reprogramação neurolinguística, que foram coisas que foram surgindo no meu caminho, eu fui cursando e aquilo foi clareando a minha mente, melhorando a minha pessoa. Eu consegui me melhorar como pessoa. Quando isso tudo aconteceu, eu percebi que aquilo seria muito útil para mim como mãe, para ajudar os meus filhos a serem pessoas melhores, ajudar a mim mesma a ser uma mãe melhor para eles, por saber melhor
lidar com as questões emocionais, dar um rumo melhor para a inteligência emocional. Exercitar uma inteligência emocional em mim faria de mim uma pessoa melhor como mãe, inclusive para ensinar isso para os meus filhos. Isso tudo foi muito interessante na época, mas ainda não tinha sido suficiente para me mover no sentido de mudar de área. O que aconteceu depois foi que, estudando sobre fotografia, sobre iluminação de fotografia, equipamentos de iluminação para comprar, para montar o meu estúdio, acabou caindo no meu colo um conceito de campo eletromagnético humano. Gente, campo eletromagnético é onde o transporta, é o meio por onde a luz é propagada. O trabalho do fotógrafo é trabalhar com luz. Como assim campo eletromagnético humano? Aquele bichinho ficou me corroendo, eu não fazia ideia do que era, mas entre eu saber que isso existia e eu decidi que ia fazer o curso, foram 6 meses. Porém, quando eu fiz esse curso, quando me deu o estalo, eu falei, eu vou fazer aquele curso lá. Quando eu fui fazer o curso, tudo encaixou. Eu percebi que tudo o que tinha acontecido na minha vida até aquele momento estava me preparando para eu trabalhar com uma coisa que eu nem sabia que eu existia. E aí, a partir desse ponto, que foi coisa de cerca de 10 anos atrás que isso aconteceu, eu comecei a me aprofundar no estudo do campo eletromagnético humano. Comecei a me aprofundar um pouco mais em como funciona a mente humana, como funcionam os sentimentos, quais são os vários níveis em que nós existimos. Nós temos o nosso corpo físico, mas nós temos o nosso corpo emocional. Nós temos o nosso corpo físico e emocional, mas nós temos o nosso corpo mental. Nós temos também o nosso corpo energético. E como tudo isso se encaixa para formar o que a gente é? Por que que quando algum problema nesse fluxo todo acontece, isso gera um processo de doença? E como a gente reverte o processo de doença vindo de trás para frente? Tá, eu tenho esse sintoma, então qual é a causa original disso? Foi isso que virou o meu foco de estudo, a minha formação, buscando cursos cada vez com melhor qualidade, com mais aprofundamento. E, ao mesmo tempo, eu fui trazendo isso tudo com a prática de atendimento. Fui voluntária no Centro de Terapias Integrativas no SUS, da onde eu moro, por algum tempo, e também atendi muitas pessoas em consultório particular. As duas coisas andaram paralelas no início e, hoje em dia, eu tenho um espaço de trabalho compartilhado. Em parceria com outros terapeutas, nós temos uma união de pessoas ali, cada uma com a sua especialidade, focadas em trazer saúde de maneira integral para as pessoas. E aí, vamos falar um pouco do que é isso, né? Ontem mesmo, em reunião de equipe, a gente estava discutindo, conversando. Algumas pessoas estão se colocando como integrativo no atendimento para o público, mas o integrativo para na indicação de alguns recursos materiais, como, por exemplo, um remédio ou alguma substância injetável ou alguma outra coisa parecida para resolver um sintoma. Gente, né? Aí você pergunta para a pessoa que passou por esse processo. Tá, e o que a pessoa passou para você ou falou para você a respeito do seu processo mental, a sua cabeça? Ela perguntou como está a sua cabeça? Ah, não, ela não perguntou sobre isso. Ah, tá. E para o seu emocional, vocês conversaram a respeito das suas emoções? Ah, não, ela também não abordou sobre isso. Então, desculpa, isso não é um atendimento integrativo. A pessoa está usando o rótulo para valorizar o que ela está te oferecendo, porque entrou na moda. Mas isso não é integrativo. E eu vou explicar o porquê. Nós temos, como a gente já tinha comentado antes, um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental. Esse corpo mental é subdividido em mental inferior ou subconsciente para algumas linhas. O consciente
que é aquilo que a gente usa nesse momento para falar, e o supraconsciente, ou para algumas linhas de pesquisa, linhas de trabalho, o eu superior, que é uma mente superior, uma mente universal. Algumas linhas diferentes de estudo vêm com outros nomes. Tudo isso está ligado a um campo energético que a gente pode chamar de universo, campo quântico, matéria amorfa, e também, de novo, para cada linha de estudo, o nome vai variando. Algumas pessoas chamam de Deus, você decida qual é o melhor para você. Mas quando a gente faz um trabalho integrativo, a gente tem que olhar para as pessoas como um todo, em todas essas instâncias. Como está o relacionamento dessa pessoa com o corpo físico dela, com as emoções que ela tem, com o que ela pensa, com o relacionamento que ela tem com este campo maior de energia, que a gente pode aí olhar também para o relacionamento que ela tem com o planeta Terra, porque ele é a nossa base, e o relacionamento que ela tem com o universo, porque chame de Deus, chame do que você quiser, a pessoa que, mesmo não acreditando em Deus, não é capaz de reconhecer que tem alguma inteligência superior organizando, estruturando, regendo e cuidando de tudo para que tudo flua da melhor maneira possível, é uma pessoa que está se auto-enganando, está se auto-sabotando. Quando a gente estuda um pouco a respeito de geometria sagrada, é impossível não perceber que existe alguma inteligência criando tudo, transformando tudo o que a gente enxerga com os nossos olhos. E isso existe a partir de uma matriz. Essa matriz de energia cria tudo aquilo que a gente vê como físico, tá? Quando a gente para olhar tudo o que a pessoa que está em terapia pensa a respeito de todos esses assuntos, como que ela sente o ambiente ao redor dela, o quanto ela está identificada com aquilo que ela pensa, porque, de fato, nós não somos o que nós pensamos. Essa é uma questão bastante interessante que a gente observa em consultório. Muitas das vezes as pessoas que chegam com cargas emocionais muito pesadas ou com um pensamento muito acelerado, a pessoa não consegue se dissociar daquilo que ela pensa. Mas nós não somos o nosso pensamento. Nós somos muito mais do que o nosso pensamento. E, na verdade, o nosso pensamento ele não pode ter total liberdade, ele não pode nos comandar. Tanto isso é verdade que, quando a gente consegue entrar num processo, entender o método para controlar o nosso pensamento, nós damos conta de reverter processos de adoecimento, processos de perda de prosperidade, processos de relacionamentos problemáticos, falidos. Então, tem muita coisa dentro desse pacote que a gente pode chamar de integrativo, que é muito raso você chamar de integrativo um atendimento que a pessoa não vai olhar para esses aspectos da sua vida. Por isso, essa terapia que eu trago como trabalho hoje, ela é muito ampla, sim, ela é muito ampla, mas ela é bastante efetiva. É óbvio que, assim, tem inúmeras técnicas por aí, todas elas são muito boas. Por que existem tantas técnicas? Porque existem muitas pessoas. E, às vezes, cada pessoa tem ressonância com alguma coisa. Então, a minha dica, se eu posso deixar uma dica aqui para você, pesquise, encontre o terapeuta com quem a sua energia se alinha, a sua energia conversa. Analise bem o que você sente que você precisa mudar na sua vida para atingir os seus objetivos, para conseguir reverter as coisas que não estão legais na sua vida, porque é possível. Até logo.